que Deus tem preparado para você é grande. Por isso, prepare a sua mente, prepare o seu coração, prepare o seu espírito para receber aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Para a gente receber o que Deus tem para nós, nós temos que estar preparado. Nós temos que estar à altura daquilo que Ele quer nos dar. Então a gente tem que estar, sabe, com os nossos pensamentos, com o nosso coração, com o nosso espírito, com o nosso ser centrado em sintonia, em comunhão com Ele, em intimidade com Ele, em relacionamento com Ele, ligado, em comunhão. A gente não pode andar distraído, a gente não pode andar desconectado, a gente não pode andar, sabe, disperso. A gente tem que estar envolvido com Ele. Muitas pessoas estão envolvidas com seus medos, envolvidas com as coisas da terra, envolvidas com as suas ansiedades, com as suas preocupações, e por isso que as coisas não acontecem. Eu tenho falado sobre isso. Pega as suas coisas que acontecem com você, os seus problemas, leva para o campo espiritual. Leva para o campo espiritual. Deu problema sentimental? Pega esse problema sentimental, leva para o campo espiritual. Está com problema financeiro? Leva para o mundo espiritual. Porque você vai querer resolver os seus problemas. Levando para o campo físico, você vai perder, você vai estar em desvantagem. Você vai sofrer. Você não vai ter força, você vai ficar triste, você vai ficar magoado, você vai ficar impotente, você vai se sentir fraco, você vai ficar com medo, você vai ficar com dúvida, você vai ficar inseguro, você vai ficar com ódio, você vai ficar com raiva, você não vai conseguir perdoar, você vai ficar com maus olhos, você vai querer se vingar, você vai querer fazer justiça com as suas próprias mãos, você vai querer desistir. Quantas são as pessoas que desistiram da fé, desistiram de igreja, desistiram de Jesus, desistiram da Bíblia? Sem contar, se desistiram da Bíblia, desistiram de Jesus, imagina das outras coisas. Aquele que pode solucionar todos os nossos problemas, a pessoa está desistindo, imagina então das outras coisas. Hoje eu quero falar sobre quebra de ciclos invisíveis. Quebra de ciclos invisíveis. Esses ciclos invisíveis, você sabe que os maiores problemas não são os problemas visíveis, são os invisíveis, não são os gigantes que nós vemos, mas sim os gigantes invisíveis. Então quero declarar e profetizar, hoje Deus derruba altares ocultos, quebras de ciclos que te prendiam. Então nós temos que nos libertar daquilo que não pertence a Deus. O que significa isso? Hábitos, práticas, dogmas, religiosidade, deuses estranhos. Olha só o que Gideão praticou em Juízes 6, 25 e 26. Naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi de teu pai, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, corta o poste ídolo que está junto a ele, edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte. O que significa isso? Sem derrubar altares errados, não há vitória. Então, enquanto você tiver um altar que não seja o altar de Deus, não tem como agradar dois senhores. Não tem como servir a Deus, o Senhor Jesus e vários outros deuses. Para você quebrar os ciclos invisíveis, você tem que se libertar dos maus hábitos, das falsas religiosidades, dos falsos segmentos, dos falsos deuses, e eleger e servir o Senhor Jesus como o único Senhor da sua vida. O mundo é politeísta, várias crenças, vários deuses, vários rituais, vários segmentos. Acredito em várias... o ser humano ele tem essa necessidade pelas coisas místicas, mas por isso Deus deixou a palavra, para que ninguém ficasse perdido. Jesus disse, e verdadeiramente sereis livres. Está escrito em João capítulo 8, versículo 36. Olha só o que está escrito aqui em João 8, 36. Ele deixou muito claro, aqui em João capítulo 8, versículo 36, para todos nós não comermos na mão de ninguém, mas termos um entendimento, um esclarecimento da verdade. Se, pois, o Filho
vos libertar, que é Ele, que é Jesus, por isso que Ele veio ao mundo e morreu, Ele ressuscitou e foi para o Pai, está à destra do Pai, está junto com o Pai. Jesus já preexistia antes da fundação do mundo, Ele é Deus. Verdadeiramente sereis livres. Livres de quê? Livres do engano, livre dos falsos ensinamentos, falsas religiões, falsos enganos, falsos ensinamentos que hoje existem, que destrói a vida das pessoas, que abre portais, que destrói a vida das pessoas. Por isso, pessoas estão com depressão, desejo de suicídio. As pessoas não estão vivendo um novo, estão vivendo debaixo de um jugo, de uma escravidão que não deveriam. Atormentadas, cheias de medo, cheias de traumas, de complexos, vazias por dentro, inseguras, nervosas, guardando mágoa, sabe, com coisas assim. Tem pessoas que não perdoou a pessoa que já morreu, está dentro do caixão. Sabe, pessoas entre famílias com ódio umas das outras. Pessoas que não conseguem conviver com ninguém. Pessoas que são difíceis de se relacionar com outras por causa do seu jeito difícil, sabe, do seu espírito ruim de autocrítica com tudo, não consegue ver erro em tudo, ver falhas em tudo, mas não consegue criar um bom ambiente, uma atmosfera boa, um bom relacionamento, sabe? É uma pessoa muito difícil, não é altruísta. Jesus era altruísta, ele ajudava as pessoas, fazia para as pessoas sem querer ter retorno. Tem pessoas que só querem fazer o bem para quem pode dar algum retorno para ela. Então, ele é o espelho. Ele é tem que ser a nossa. Se a gente tem que copiar alguém, é ele. Então, quer quebrar ciclos viciosos, invisíveis, que te amarram e trazem dor para você, e quer semear para colher coisas diferentes, Deus quer abençoar. Ah, minha vida não muda, minha vida não vai para frente. Por quê? As suas semeaduras têm sido erradas. Então, semeia. Quem planta obediência, colhe libertação das gerações. Ah, bispo, mas as minhas gerações sofreram. Então, deixa aí nos comentários nome da sua família, nome das suas gerações, pai, filhos, avós. Nós vamos orar daqui a pouco que esses ciclos sejam quebrados de dor, de coisas impossíveis. Quem planta obediência colhe libertação de geração. Então, ainda que toda a tua descendência sofreu, viveu uma vida de dor, de amargura, você pode viver uma vida nova, de paz, de plenitude, de prosperidade, uma vida de abundância. Agora, é necessário largar o pecado. Eu venho falando sobre isso, é um alerta. O pecado alimenta ciclos de derrota. Então, o que você tem que largar? Mentira, prostituição, ganância, orgulho. Se você vem plantando isso, avareza, sabe, ganância, prepotência, abandona tudo isso, toda sujeira, se arrependa, se volta para Deus. O evangelho verdadeiro, ele leva a gente ao arrependimento das velhas práticas, dos velhos ensinamentos, das coisas que nós não entendíamos. Então, é um alerta. Quer quebrar esse ciclo invisível que te traz dor, de sofrimento, e ainda está fazendo os seus filhos, dos seus filhos, da sua família, das suas gerações sofrerem? Ele, Jesus, é a porta. Ele diz, eu sou a porta. Isso não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com salvação, isso não tem nada a ver com emoção, tem a ver com transformação. Eu não prego religião, eu prego salvação. Eu não prego igreja, eu prego o reino. Eu não estou falando para você estar comigo dentro da nação dos escolhidos, da igreja. Eu estou falando sobre você viver o evangelho vivo, que te traz clareza, que faz você respeitar. Sabe? Respeitar. Eu estou falando aqui de velhas crenças, de velhos hábitos, mas com respeito à crença de quem quer que seja. Agora, por que a sua vida está assim? Porque você precisa entender que existe um Deus que morreu por você, morreu por mim, morreu por toda a humanidade.
por aqueles que estão vivos agora, aqueles que já morreram no passado. Ele também morreu por aqueles que estiveram antes de nós aqui na terra. E morreu por aqueles que vão vir depois de nós, se ele não voltar e levar a igreja dele. Então, eu quero que você entenda sobre isso, sobre o plano redentor e salvador do Senhor Jesus, que veio para nos salvar, para nos redimir. Existe um Deus que é muito maior do que placa de igreja, muito maior do que as nossas conquistas e bênçãos aqui na terra. Aqui vamos ser testemunho, vamos fluir, vamos viver uma nova dimensão, vamos prosperar, vamos ser abençoados, vamos ter a luz dele aqui em nós, vamos perdoar, vamos amar, vamos respeitar, vamos valorizar, vamos honrar. Mas não é só aqui, nessa terra. Existe um Deus que está acima de tudo e de todos. Então, abandone as velhas práticas, os velhos hábitos, para você começar a viver o novo de Deus na sua vida. Como eu tenho vivido e tenho procurado levar para todas essas pessoas aqui que têm vivido a igreja, sabe, de Cristo conosco, o reino. Tatuapé, Campinas, Minas Gerais, Curitiba, Santo André, Guarujá e Portugal. Pessoas que têm sido colunas fortes para sustentar o reino. Sabe? É isso que nós temos levado. A obra vive de pessoas que querem comprometimento com o reino. Você deseja isso? Eu quero orar agora por você. Você quer quebrar esse ciclo invisível que está te fazendo sofrer? Você está aí com depressão, não consegue largar os vícios, está com insônia, está pensando em tirar a sua própria vida? Não tira, não. Não faça isso. Deus vai abrir portas para você onde nem parede tem. Esse derramar do óleo fresco de Deus sobre a sua vida vai levar você a um novo tempo, a uma vida nova. Agora, é preciso você entender que a luta não é física, é espiritual. Não é questão de dinheiro, que é questão de de formação, de eloquência. Não. É você viver no relógio profético de Deus, é você andar com Deus, é você ter temor a Deus, é você estar imerso com a sua cabeça aqui, ó. Mesmo andando nesse corpo humano, nesse traje, nesse traje aqui, nesse traje humano que nós vivemos, cheio de falhas, cheio de defeitos, cheio de pecados, cheio de erros, mas buscando a totalidade dele, para viver a vida dele, para viver o novo dele. Se ele criou tudo isso aqui, imagina o que ele está preparando para a gente na eternidade e o que ele tem para fazer aqui ainda em nós. Nós podemos nos tornar seres humanos muito melhor que somos. Se você perguntar para mim se eu acredito no Brasil, acredito. Mas com tudo que o ser humano, tudo que vem acontecendo no Brasil de ruim, de maldade, se eu deixar de crer, de acreditar, então eu tenho que deixar de crer na Bíblia. Porque eu creio na regeneração das pessoas. Eu creio no poder e no milagre que Jesus faz na mudança, na transformação na vida de pessoas. Por mais que a pessoa seja dura de coração, por mais que a pessoa seja cética, seja, sabe, aquela pessoa insensível e maligna. Eu já vi pessoas que eram cruéis, diabólicas, pessoas que você fala assim, olha, não precisa nem do diabo. E eu vi pessoas sendo transformadas,
pessoas que tinham um espírito muito ruim, pessoas que eram covardes, que gostavam da maldade. Até o próprio diabo duvidar, falou, você está fazendo o meu papel, não precisa nem de mim. E eu vi pessoas assim, sendo transformadas e arrependeram e se voltaram para Deus. E eu creio que agora, o Espírito Santo está aí agora, fazendo, derrubando altares ocultos, quebrando ciclos que te prendem, que te destroem. E fazendo você viver um novo, uma nova vida, uma nova história, um recomeço novo, uma vida plena. Vamos falar com Deus agora? É o momento da oração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar e profetizar que todos os ciclos invisíveis que traz dor, sofrimento, amargura e não deixa essa pessoa ter vida, meu Pai. Que ela seja livre agora. Livre dessa mordaça, livre desse peso, desse jugo, porque o Senhor despedaça o jugo, tira o fardo pesado do ombro e despedaça o jugo do pescoço, por meio da unção que o Senhor nos deu. Então eu declaro aqui, seja livre, seja liberta, seja curada, seja restaurada agora, pelo poder de Deus, para começar a viver os gigantes invisíveis, as muralhas invisíveis, a escassez que você vem vivendo, a falta de recurso. Quem me assiste agora, meu Deus, seja visitado agora pelo teu Espírito, pelo teu poder, porque o recurso dessa pessoa vem de quem ela menos espera, de quem ela menos acredita, mas o Senhor está estendendo as mãos para ela agora e tirando essa pessoa e quebrando esse ciclo invisível que traz opressão, malignidade, crueldade, perversidade e dor. Eu uso a autoridade que o Senhor me deu para quebrar esse mal, meu Pai, e tirar de fato e de verdade essa pessoa do cativeiro, porque o Senhor nos deu um poder esse que é ilimitado, sem fronteiras e sem limites, que ultrapassa as barreiras, portas, religiões, doutrinas, e que alcança o perdido, o aflito, o desesperado, o que está gemendo, o que está padecendo, aqueles e aquelas que se encontram no fundo do poço, presos a esses ciclos viciantes, que não tem mais perspectiva nenhuma de vida. Seja liberto pelo poder de Deus, e há um derramado Espírito agora de Deus sobre a sua vida. Eu declaro isso agora, você de qualquer lugar do planeta Terra, aonde você me assiste, Deus te visita agora. Esses sofismas da sua mente, essas preocupações, tome posse das promessas e Deus acampa os anjos dele, cerca a tua casa, para que você durma em paz nesta terça-feira, em nome de Jesus, e tenha uma vida abençoada pela graça, glória e poder do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você crê? Tivemos uma noite poderosa em Campinas. E amanhã vamos estar
em Santo André. Hoje fechamos o mês de setembro. Louvado seja Deus. Fechamos o mês de setembro nessa terça-feira com a certeza da bênção, com a certeza da vitória, com a certeza que Deus desceu sobre nós. Bendito será o entrar e bendito será o sair. Tá bom? Vamos começar amanhã, quarta-feira, também com o nosso Deus. Eu vou estar na Avenida Gilda, aqui, ó. Eu vou estar com todos aí em Santo André. Avenida Gilda, 293, às 19h30, nessa quarta-feira. Numa noite de derramamento do Espírito Santo sobre todos. Tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família e você que tem colaborado e contribuído com a obra de Deus. O Pix da igreja está aí. Você que tem sido tocado para semear suas ofertas com amor, com carinho, com gratidão. Que Deus abençoe você 1000 vezes mais a cada dia. Deus abençoe.